Imagine tentar conversar com alguém que só entende duas palavras, 0 e 1. Tudo o que existe na tecnologia moderna, seu celular, seu computador, seu carro, a inteligência artificial. Tudo, absolutamente tudo, funciona a partir dessa linguagem extremamente simples. Então surge uma pergunta: como conseguimos ensinar máquinas tão complexas a entender comandos humanos? Como nasceu uma linguagem de programação? Esse é mais um vídeo do Ponto Zero, o lugar onde cada pergunta nos leva a uma nova descoberta. A história começa muito antes dos computadores. Em 1837, um matemático inglês chamado Charles Babbage imaginou uma máquina que pudesse executar instruções automaticamente. Ela ficou conhecida como máquina analítica. Embora nunca tenha sido concluída, seu projeto possuía elementos que hoje encontramos em qualquer computador moderno: processador, memória, entrada e saída de dados. Mas havia um problema: quem diria à máquina o que fazer? Foi então que surgiu uma personagem extraordinária, Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron. Matemática, visionária. Enquanto muitos enxergavam apenas uma calculadora sofisticada, Ada enxergou algo muito maior. Ela percebeu que aquela máquina poderia seguir instruções, resolver problemas, manipular símbolos e talvez até criar música. Em 1843, ela escreveu uma sequência de instruções destinada à máquina analítica. Hoje chamamos isso de algoritmo. Mesmo que a máquina nunca tenha sido construída, aquele documento é considerado por muitos historiadores o primeiro programa de computador da história. Mais de 100 anos antes do computador moderno existir. Essa ideia parecia impossível, mas mudaria o mundo. Décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram computadores eletrônicos como o Colossus e o ENIAC. Eles ocupavam salas inteiras, pesavam toneladas, consumiam energia suficiente para alimentar dezenas de casas e eram extremamente difíceis de programar. Naquela época, não existiam comandos como if, while ou print. Os programadores precisavam escrever diretamente em linguagem de máquina, apenas zeros e uns. Imagine escrever um livro inteiro utilizando apenas 2 caracteres. Era exatamente assim. Cada erro exigia horas de correção. Foi então que alguns cientistas fizeram uma pergunta simples: e se o computador pudesse entender palavras? Essa pergunta mudou a história da computação. Na década de 1950 surgiu a linguagem Assembly. Ela ainda era muito próxima da linguagem da máquina, mas já permitia utilizar pequenas palavras no lugar de enormes sequências de números. Foi um enorme avanço. Poucos anos depois, outra pessoa revolucionaria a programação. Seu nome era Grace Hopper, oficial da Marinha dos Estados Unidos, matemática, e uma das mulheres mais importantes da história da computação. Enquanto muitos acreditavam que computadores deveriam ser programados apenas por especialistas, Grace defendia uma ideia diferente. Ela acreditava que as máquinas deveriam entender uma linguagem próxima da linguagem humana. Muitos disseram que isso era impossível. Ela ignorou as críticas e criou um dos primeiros compiladores da história. Um programa capaz de traduzir uma linguagem escrita por pessoas para a linguagem entendida pelos computadores. Hoje parece algo comum. Na época, foi uma revolução. Graças a esse conceito nasceu o COBOL, uma linguagem utilizada até hoje por bancos, governos e grandes empresas. Aliás, se você gosta de tecnologia, ciência e das histórias por trás das grandes invenções, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda o Ponto Zero a continuar produzindo conteúdos que despertam curiosidade e conhecimento. Agora vamos continuar. Em 1957, surgiu o Fortran, desenvolvido pela IBM. Foi a primeira linguagem de alto nível amplamente utilizada. Ela aproximou engenheiros e cientistas da programação. Depois vieram BASIC, Pascal, Lisp, e em 1972 nasceu uma linguagem que mudaria praticamente toda a indústria. A linguagem C, criada por Dennis Ritchie. Ela foi utilizada para desenvolver sistemas operacionais, softwares, e inspirou dezenas de outras linguagens. Sem C, provavelmente não existiriam Linux, Windows, Android, macOS e muitas das tecnologias que utilizamos diariamente. Depois vieram C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust. Cada linguagem foi criada para resolver problemas diferentes. Algumas são rápidas, outras são extremamente seguras, outras priorizam simplicidade, mas todas compartilham o mesmo objetivo:
transformar ideias humanas em instruções que um computador consiga executar. Existe um detalhe curioso. Apesar de existirem centenas de linguagens diferentes, o computador continua entendendo apenas uma: zeros e uns. Sempre. Toda linguagem de programação funciona como um tradutor. Você escreve em uma linguagem compreensível. O compilador traduz. E o processador executa. É um processo invisível, mas acontece bilhões de vezes por segundo. Talvez seja exatamente isso que torne a programação tão fascinante. Ela não consiste apenas em escrever código. Consiste em resolver problemas, criar soluções, construir ferramentas, automatizar tarefas, transformar imaginação em realidade. Cada aplicativo que você utiliza, cada site que acessa, cada inteligência artificial, cada satélite em órbita, cada sistema bancário, cada avião moderno, tudo começou porque algumas pessoas acreditaram que seria possível ensinar uma máquina a compreender instruções. No fim das contas, linguagens de programação não existem apenas para conversar com computadores. Elas existem para transformar ideias em inovação. E talvez essa seja a maior lição dessa história. As maiores revoluções começam quando alguém faz uma pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Charles Babbage fez. Ada Lovelace fez. Grace Hopper fez. E graças a essas perguntas, hoje vivemos em um mundo conectado por bilhões de linhas de código. Obrigado por assistir. Espero encontrar você no próximo vídeo. Até lá, continue curioso, porque toda grande inovação começa com uma ideia. No ponto zero,